Abra sua Bíblia no Salmo 27. O texto lido de 1 a 5, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. A gente para aqui, mas vamos falar sobre todo o Salmo. Senhor, nós não só queremos, nós precisamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Esconda-nos atrás da cruz de Cristo, que Ele cresça, que nós diminuamos, que Ele apareça e que nós simplesmente, Senhor, deixemos toda a glória, toda a honra para aquele que é digno, aquele que está no trono, o Senhor dos exércitos. Fala ao nosso coração, toma da porta até o altar, Senhor. Nossas mentes e corações estão abertos, são terreno fértil, para que a Sua palavra seja depositada, que a nossa vida esteja escondida com Cristo em Deus, e que essa noite seja a noite de revelação do Teu querer para nós. Fala-nos suavemente, fala-nos com muito amor, fala-nos para sempre, Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Tome o seu lugar, deixe a sua Bíblia aberta se você desejar. O Salmo 27, que o pastor Ricardo veio pensando nele para a igreja, é um dos meus salmos preferidos. O Senhor tem me dado a oportunidade de compartilhar ministrações sobre o livro de Salmos, e não tenham dúvida de que a mensagem dos Salmos pregadas aqui por mim, elas primeiramente servem para mim, elas fazem em mim o efeito que o Senhor quer fazer, porque de fato são mensagens para a vida, são mensagens que tocam a minha alma. Um certo pregador disse que se o sermão não queima no seu coração, não vai queimar no coração de ninguém. Então ele precisa queimar em nós primeiro. A palavra tem que ser viva em nós primeiro. E o Salmo 27 é um salmo muito marcante, vocês vão ouvir ao longo da ministração o porquê. Os salmos são o saltério de Israel, são poemas religiosos que eram empregados no culto público ou na devoção particular dos hebreus. Os salmos ocupavam uma posição central na adoração, na liturgia do povo. Vocês já devem ter percebido, e de alguns anos para cá, nós adotamos aqui na nossa igreja sempre ler um salmo no início do culto. Não houve assim um decreto, não houve uma regra imposta, mas foi acontecendo naturalmente. Nós começamos a ler os salmos no início do culto. Isso inclusive é um posicionamento bíblico. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 26, ele diz assim: olha, quando vocês se ajuntam, uns têm salmos, outros têm doutrina, têm revelação, e ele diz: faça-se tudo para edificação. Os salmos, eles de fato fazem parte da liturgia da nossa igreja. Nós usamos ler os salmos. Eu sou do tempo que a gente começava o culto e alguém era chamado para fazer a leitura oficial, e a pessoa lia qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer texto. E existem alguns textos, por exemplo, que eles não são próprios para a abertura de um culto. Eles são próprios para um velório, por exemplo. E a gente acabava lendo um texto aleatório. Existem textos específicos. Imagina que alguém escolha ler do Evangelho o texto em que Judas, depois de ter traído Jesus com remorso,
vai e se suicida, por exemplo. Que alguém pegue o texto aleatoriamente e leia. De fato é palavra de Deus, está ali para nos ensinar. Mas aquela leitura não é própria para o início de um culto, por exemplo. Então nós adotamos esta prática e ela tem sido uma bênção. E aos desavisados, é bom que fiquem avisados. Vamos começar os cultos, vamos ler um salmo, vamos escolher algo para levar o povo à adoração, para levar o povo para esse momento especial. Os salmos têm toda essa característica de levar a pessoa, a congregação, para um momento da devoção. A devoção particular, eu já citei algumas vezes que aprendi isso em casa, vários desses salmos, inclusive esse, eu sei de cor, há muitos anos, aprendi quando criança. Esse livro, o livro dos Salmos, ele tem um título interessante. É um livro que a gente conhece com 150 salmos, porém, na liturgia hebraica são 5 volumes. O primeiro vai do Salmo 1 ao 41, o outro do 42 ao 72, o terceiro do 73 ao 89, o quarto do 90 até o 106 e o último tomo do 107 ao 150. São 5 volumes dos Salmos. O título hebraico é Sefer Tehillim, que quer dizer o livro dos louvores. O livro dos louvores. Na versão dos 70, na Septuaginta, é Psalmoi ou Psalterium, que quer dizer poema acompanhado de instrumento. O livro dos Salmos, então, é livro de louvores, é livro de adoração. Diversos desses salmos que nós estamos estudando e meditando foram escritos por Davi, por Asaf, por Salomão, por Moisés, pelos filhos de Coré. Alguns são anônimos, alguns nós não conhecemos a sua autoria, mas é certo que tem uma mão que conduziu tudo isso na inspiração. E como é bom quando a gente está numa situação em que a gente precisa de uma palavra de conforto e a gente lê as doces palavras do Salmo 23. Como é bom quando a gente está enfrentando batalhas e a gente lê a palavra confortadora do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Os salmos, de fato, eles são hinos de louvor, são lamentações, são orações pessoais, são petições, meditações, orações patrióticas, orações pelo rei, orações por quem governa, são instruções, são acrósticos, enfim, os salmos são uma bênção na vida do povo de Deus. Todos nós temos uma história para contar com relação aos salmos. No Salmo 27, ora lido, existem alguns temas que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, o primeiro tema que a gente encontra está no primeiro versículo. Denomina o Senhor como nossa luz e nossa salvação. A seguir, o salmista deseja habitar na casa do Senhor. Em terceiro lugar, a bondade de Deus alcança os seus na terra dos viventes, conforme o pastor Ricardo leu. Devemos esperar no Senhor, versículo 14. A gente aprende no Salmo 27 que o Senhor é aquele que oferece ajuda no nosso presente. Eu não sei como você está vivendo o seu presente. Pode ser que hajam tribulações acontecendo agora. O presente pode estar tempestuoso ou tumultuado. O nosso Deus é quem oferece ajuda para o seu tempo presente. O Senhor te trouxe aqui para dizer: eu estou com você por onde quer que você andar, eu sou o seu socorro, eu ofereço ajuda para o seu presente. Mas não é somente isso. O Deus que oferece, missionárias, ajuda para o presente, é também o Deus que oferece esperança para o nosso futuro. A gente olha para o futuro e às vezes fica preocupado. O que vai acontecer amanhã? Qual vai ser o problema de amanhã? Como eu vou resolver o problema que está esperando uma solução? O Deus que cuida do nosso presente tem esperança para o seu futuro. Tudo está nas mãos dele.
Outra coisa, aprendemos que a nossa confiança em Deus é um antídoto contra o medo e contra a solidão. Passando à exposição do Salmo, nós quando lemos o Salmo todo, eu li a primeira parte, o pastor Ricardo leu 2 versículos da segunda parte. Parece-nos que quando a gente lê o Salmo 27, até o versículo 6 o assunto é um, e a partir do 7 parece que ele muda a história, o assunto parece outro. Alguns autores, alguns comentaristas bíblicos chegam a dizer que originalmente eram 2 salmos, ou que o autor que escreveu o mesmo salmo escreveu em momentos distintos, porque o assunto no início, do 1 ao 6, é uma estrutura de confiança, é alguém que confia, é alguém que está olhando para o Senhor dizendo: Ele é minha luz, a minha salvação, não temerei. Quando os malvados se levantaram, tropeçaram e caíram, ainda que uma guerra se levantasse, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, buscarei, eu quero habitar na casa do Senhor para sempre. E parece que este texto foi escrito em outro contexto em relação à segunda parte. Há uma estrutura diferente, porque a partir do versículo 7, a estrutura se volta, ela sai da adoração e da confiança e vai para a queixa, para o lamento. Qual a minha posição pessoal? Eu entendo que o salmista, em primeiro lugar, ele fala da sua confiança, ele demonstra a sua total confiança no seu Deus. O seu Deus é luz, é salvação, é aquele que derruba os inimigos, é aquele com quem ele quer morar todo dia, é aquele com quem ele quer gastar a sua vida, mas ele faz isso antes de se lembrar que o inimigo está à espreita, que está perto. E não é assim que a gente faz. A gente louva no meio da guerra, a gente canta no meio da tribulação, a gente confia no nosso Deus, mesmo quando tudo está contra nós. É assim que a gente faz. Então eu entendo que na vida esses paradoxos coexistem. Quantas vezes estamos no meio da celebração e no meio do confronto? Quantas vezes nós, os pastores, às vezes passamos por isso. A gente tem que celebrar um velório de manhã e no aniversário de noite. Tem que passar por uma situação difícil com a família de tarde e pregar no culto da noite. Nós convivemos com essas questões, porque assim é a vida. O salmista nos mostra que quando as aflições chegam, é melhor que você já esteja louvando, é melhor que você já esteja confiando, é melhor que você já esteja segurando na mão de Deus, porque quando a gente faz isso, a gente já está preparado. Haja o que houver, venha o que vier, Ele está conosco e nós estamos seguros por causa das suas promessas e do seu cuidado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O salmista começa expressando o seu posicionamento, o seu entendimento quanto à pessoa do Senhor diante dos temores. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu me atenho aqui ao fato de que ele diz que o Senhor é a sua luz, e é bom que observemos a centralidade da luz nas Escrituras. As Escrituras apresentam a luz em várias situações, inclusive aplicando ao próprio Deus este adjetivo: Deus é luz. A luz primordial em Gênesis 1, de 3 ao 5, disse Deus: haja luz. Deus é Deus da luz. Em João 8:12, o Senhor Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. O salmista, quando diz o Senhor é a minha luz, ele tem em mente exatamente aquilo que o Senhor é. O Senhor Jesus, em João 8:12, ele diz: eu sou a luz do mundo. O Salmo 139, no versículo 12, diz que quando nós queremos fugir, para onde fugirei do teu espírito? Para onde me irei da tua face? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao abismo, tu lá estás também. Se eu tomar as asas da alva e até os confins dos mares, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá.
quando às vezes queremos nos esconder do Senhor no meio das trevas, às vezes queremos entrar na escuridão para nos esconder do Senhor. E no Salmo 139:12, o salmista diz assim: a noite brilhará como o dia, porque as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, não há como esconder desse Deus no meio das trevas. Não há. João declara que Deus é luz. Deus é luz. Nós focamos nesse aspecto de que Deus é luz. Nós focamos nesse aspecto e nós dizemos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Cantamos isso. Existem letras de músicas que exaltam esse fato: o Senhor é a minha luz. Em geral, pensamos que a luz e as trevas são coisas distintas na esfera do mundo real, coisas antagônicas que se opõem. Mas, e a gente observa isso inclusive lá no relato da criação, o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo ou das trevas, e Deus disse: haja luz. E na nossa compreensão, nós às vezes apenas entendemos esta dualidade: a luz e as trevas se opõem. Mas é importante, se você quiser, anota isso. É importante saber que o Senhor é Deus sobre toda e qualquer treva, por mais densa que ela seja. Ele é Deus sobre as trevas, da mesma forma que Ele é luz. As trevas assustam você, não assustam o Senhor. Ele é Deus nas trevas, é Deus na luz. As trevas e a luz são para Ele a mesma coisa. Se as trevas estão te rodeando, pode segurar nas mãos de Deus, porque o nosso Deus é Deus. Tão Deus quando é luz, quando é no meio das trevas também. Pode adorar ao Senhor por isso. E quanto à nossa salvação, o Senhor, o Salvador, o próprio Jesus, Ele diz: eu sou a luz do mundo. O nosso Salvador se apresenta como luz. Ele não só oferece, ou dá, ou dispõe a luz, Ele é a própria luz. Ele não só oferece a salvação, Ele não só dá a salvação àquele que está perdido, Ele é a própria salvação. Ele é. Nas densas trevas que nós vivíamos, quando estávamos longe de Deus, quando não tínhamos esperança, tem algumas histórias, eu já falei isso aqui, eu prego aqui há muitos anos, e tem algumas histórias que a gente olha, a gente vê o rosto dos irmãos, e algumas histórias são as mais improváveis. Tem algumas histórias que nenhum de nós podia imaginar que ia ver você sentado aqui, dando glória a Deus, levantando a mão, crente, batizado, servindo ao Senhor, cantando no coral. Não dá nem para pensar tal coisa. Mas um dia a luz do céu desceu, a luz do céu chegou, a luz do céu entrou na sua vida e as trevas foram embora, porque as trevas não podem compreender a luz, as trevas não podem vencer a luz. Quando a luz chegou, o Senhor mudou a sua história. O Senhor não só oferece luz e salvação, Ele é a própria luz e Ele é a salvação. O salmista pergunta assim: a quem eu temerei? E de fato, meus irmãos, existem coisas, existem situações que podem causar temor. Quantos de nós, diante das situações da vida, não tememos? Quantos de nós não tivemos situações em que as pernas tremeram, em que a barriga ficou gelada, que a respiração ficou ofegante, diante de um perigo, diante de uma situação? O medo é uma sombra que pode aprisionar, que pode travar uma pessoa. É óbvio que existem situações de um medo normal. Por que uma criança não põe a mão no fogo? Porque se colocar sabe que queima e vai ter medo daquilo ali. Então há uma certa proteção. Eu não me refiro a esse medo. Eu me refiro ao medo que te trava, que não te deixa avançar,
ao medo do futuro, à insegurança, à situação que causa tremor na sua alma. Quantos de nós não passamos por situações, a rejeição, o medo de ser rejeitado pelo grupo, de ser rejeitado num contexto social. Quantas pessoas não vivem de forma tão difícil por causa de um contexto de rejeição? Outras pessoas têm medo por causa das incertezas, não sabe o que vai acontecer amanhã, já passou por experiências marcantes, está traumatizada com uma situação e a incerteza lhe causa medo. Talvez eu esteja pregando para você que a incerteza tem parado você, que você não consegue olhar para o futuro com esperança, você não consegue ter confiança. Hoje o nosso Deus está te dizendo para que você se lembre, porque Ele vive. Você pode crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, você também sabe que a nossa vida está nas mãos do nosso Jesus, que está vivo, que está vivo, que está vivo, que está vivo. Você pode adorar ao Senhor por isso. Glória a Deus. O medo por causa da incerteza, o medo por causa das incompreensões. Houve uma situação, as incompreensões aconteceram, você parou por causa disso. Vou citar um medo grande que assola muita gente: as doenças. Nós passamos por uma situação de emergência global recentemente. Quantas pessoas só pelo fato de ouvir uma situação, olha, eu tive na igreja, peguei no microfone, o fulano que estava cantando estava infectado. Aí o sujeito chega em casa e sente todos os sintomas, dizendo assim: eu estou também. O medo tomando conta das pessoas, as doenças, as enfermidades. E existem situações que de fato são compreensíveis, e nós estamos vivendo nesse tempo de muita incerteza. O medo da morte, o medo da morte. A morte é tão certa como a vida. Um dia será o último dia. Um dia nós vamos dar adeus a este mundo. E existem aqueles que só de pensar já ficam sobressaltados, não conseguem conceber a ideia de que um dia será o último dia. Existem pessoas preparadas para tudo, mas não estão preparadas para esse momento, não estão preparadas para as perdas da vida. E obviamente é perfeitamente compreensível, pois a morte assusta, os vínculos se rompem, as histórias são interrompidas, situações que causam muita dor e sofrimento para as famílias, para as pessoas. O medo pode travar você, mas nós podemos vencer o medo. Nós podemos vencer este medo por causa da luz libertadora de Jesus. A luz libertadora de Jesus nos dá segurança para enfrentar qualquer tipo de medo. É óbvio, você não é um super-herói, não é homem de aço, não é mulher maravilha. Se você passar por aflições, e eu também, a gente vai chorar, a gente vai sentir, mas tem uma coisa: a luz de Jesus nos capacita a enfrentar toda e qualquer situação que a vida nos proporcionar. Você pensa que não aguenta, mas com Jesus você segura na mão dele e vai. Você segura na mão dele e permanece. Aleluia. Está sentindo a presença de Jesus aqui? Eu me lembro de crianças, histórias que a gente escuta de criança que não consegue dormir com a luz apagada, tem que deixar uma luz acesa. O medo do escuro, o risco das topadas. Você se levanta no meio da noite e vai tomar uma água, acorda de repente, não acendeu a luz e de repente o dedão acha o pé de uma cadeira, o pé da cama. Aquela topada que você está no escuro, mas vê estrela. Aquela que... Aconteceu isso comigo um dia. Eu geralmente deito e durmo um sono só. Pode me pegar, jogar na rua, pôr no caminhão, eu geralmente apago. Mas um dia eu me levanto de repente e vou tomar água.
tomo água de noite, mas resolvi tomar água, no escuro. Achei o batente da porta, o dedinho do pé direito. Suzano, na hora que fui, abri a porta meio acordado, meio dormindo, o dedinho, pá, na hora que bateu, ele torceu para o lado, assim, ó, crack, torceu para o lado. No calor do negócio, eu olhei aquilo assim, acendi a luz, de repente o dedo tá. O que eu fiz? Peguei o dedo, crack, joguei para o lugar, tac, pronto. Daí no outro dia estava no escritório falando, só de contar tem gente que faz assim, ó. Ih. Tem gente que dá nervoso só de ouvir, né? Aí cheguei lá embaixo, falei, eu tive que ir no doutor Vargas, ele teve que enfaixar, fazer aquele negócio todo, para voltar para o lugar, para cicatrizar, né? E o pessoal do escritório, as meninas que trabalham, mas pastor, o que você fez? Olha, puxei o dedo, tec, voltei para o lugar, prec. É isso mesmo? Falei, se um homem faz, é isso, não é não? Os homens aqui da igreja, todos fariam isso. Todos fariam. Não tem nenhum que não faz. Tem gente dizendo, maravilha, é isso mesmo, é? Os homens fazem isso. Pega o dedo no lugar, puxa e joga e põe no... Mas eu quero falar das trevas. As trevas podem te machucar, mas Jesus é a luz que te protege. Jesus é a luz da sua vida. Existem topadas que não são só o dedinho, é topada espiritual. O Senhor quer dizer que Ele vai cuidar de você. Se alguma coisa foi tirada do lugar, Jesus vai colocar no lugar. Pode doer, mas Ele vai colocar no lugar, porque Ele é especialista em consertar aquilo que precisa ser consertado. Você está sentindo a presença de Jesus? Nós estávamos perdidos. Essa é uma verdade do Evangelho. Nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos esperança. A morte eterna nos aguardava. As trevas eternas eram o nosso lugar. Mas o hino 96 da harpa cristã diz: deixa penetrar a luz. Deixa a luz do céu entrar. Quando a luz do céu entra, Deus é luz e Ele pode mudar toda e qualquer realidade. Quem pode adorar ao Senhor por isso? Glória a Deus. Versículo 2: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. O salmista fala aqui de gente que tem um espírito como canibais, destruidores, maldosos ao extremo. Ele fala da proximidade da luta. Você está tão perto do problema que você escuta o ranger dos dentes. Você escuta a tremura do inimigo. Você escuta os impropérios. Você percebe a respiração pesada do inimigo, porque ele está muito perto. Os malvados que vêm, o mundo caído sem Deus, tem essa característica. O Evangelho mostra que o homem sem Deus faz todas essas coisas. Os inimigos malvados, longe de Deus, carentes da graça. Mas isso não é páreo para o Senhor nosso Deus. Se eles se levantam, o nosso Deus é maior. Se eles se colocam de pé, o Senhor é poderoso para guardar você em todos os seus caminhos. Um resumo do Evangelho: o mundo está caído no pecado. Nós estamos separados de Deus. Os inimigos estão rangendo os dentes e querem nos destruir. E quando eles vêm sobre nós, eis que o leão da tribo de Judá, aquele que é a raiz de Davi, que venceu, que vai abrir o livro, ele se levanta e ele está na nossa frente. Ele toma a nossa carga, ele entra no nosso lugar, porque nós, carentes de um Salvador, reconhecemos que só Ele pode nos salvar. A graça de Deus se manifesta a nós de tal forma que nós podemos perceber que, perdidos sem Deus, precisamos dele para nos salvar. Versículo 3: ainda que um exército me cercasse, nele eu confiaria. Esse salmo é especial. Eu falo uma primeira observação. Eu era adolescente com uns 17 anos, tem pouco tempo isso. E eu me aventurei a compor um hino.
E a composição que eu fiz, não vou cantar, não vou dar esse vexame aqui agora. Uma coisa que eu fiz há uns 10 anos atrás, não vou fazer isso agora, né? Mas o hino era o Salmo 27, e eu falava disso exatamente. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. E eu me lembro que o refrão era: ainda que um exército me cercasse, nele eu confiaria. Eu aprendi muito cedo que a gente às vezes confia em pessoas, e pessoas podem errar. A gente confia em amigos, e amigos podem falhar. Amigos podem errar, mas se a gente confia no Senhor, o Senhor não nos deixa. Você pode confiar no Senhor a ponto de pular no escuro, nos braços dele, porque as trevas e a luz são para ele a mesma coisa. Você pode confiar no Senhor no meio da maior batalha, no meio do maior problema. Quando você não tem uma saída, você pode, pastor, missionária, você pode, irmão, confiar no Senhor. Essa é a minha primeira observação, e a minha experiência com Salmo 27. Eu aprendi que ainda que um exército me cercasse, pode estar armado até os dentes, pode ter todo e qualquer recurso, o meu Deus é o Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, que aquieta o coração. E ele diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. E eu dizia: ainda que o exército me cercasse, nele eu confiaria. Você não precisa temer, porque se um exército se levanta, ele é o Senhor dos exércitos, Jeová de Sabaó, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, que guerreia por nós. Eita glória! Quem tem glória a Deus, diga glória a Deus. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem veio adorá-lo, adore. Eu aprendi, vou poupar vocês de ouvir o hino, mas vou dizer que isso marcou minha vida. Versículo 4: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. No versículo 4 até o 6, ele tem um desejo suplicante de estar na casa de Deus. Eu entendo que ele tem o desejo de estar na presença de Deus, de estar com Ele, de conhecê-lo. Eu não entendo que ele está pensando apenas no templo, apenas no tabernáculo lá em Gibeão. Ele está ansiando pela presença do Senhor, é morar na presença dEle, é estar diante dEle. E aqui ele diz uma coisa, isso quer dizer foco. Pessoas que querem muitas coisas ao mesmo tempo, foco dividido pode dar problema. A pessoa quer isso, quer aquilo, não sabe o que quer. O salmista diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei. Eu não pedi duas coisas, eu pedi uma. Eu quero morar na casa do Senhor, eu quero estar na presença dEle todos os dias da minha vida. Ele quer uma coisa. O termo uma coisa é o mesmo termo traduzido na Shema Israel, em Deuteronômio: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O termo único ali é o mesmo usado para uma coisa, ou seja, é algo definido, claro, indivisível, que não tem outro foco nem outra conotação. Ele quer uma coisa. O mesmo termo é usado lá no livro do Gênesis, quando diz que o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. É o mesmo termo. Uma coisa, uma só carne, um só Deus, é único. Ou seja, o desejo do salmista é: eu quero uma coisa só. Uma coisa fala de foco, de unidade, a mesma direção, algo indivisível. Talvez eu esteja pregando para você que definiu objetivos vários, que quer uma coisa, outra coisa, e não sabe ainda o que quer. Nós precisamos definir um foco para a nossa vida. Uma coisa devemos pedir ao Senhor, e não há nada mais importante do que estar na presença do Senhor em todo o tempo. Aí eu me lembro do que o Willis citou aqui em Mateus 6,33, está no sermão de hoje: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas
vos serão acrescentadas. Se o primeiro lugar for dele, se o primeiro lugar for para ele, se o melhor for para ele, pode ter certeza, não vai ter nenhuma distração. Ele vai ser glorificado na sua vida, porque uma coisa é o nosso foco: nós queremos ir numa só direção, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. No versículo 4 ele diz: eu buscarei morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A gente canta aqui: é aqui que eu me sinto muito bem. A gente canta, chora, levanta a mão. É aqui que eu me sinto muito bem. E às vezes a gente tem a coragem de cantar que se sente bem aqui, sem ele estar aqui. A gente diz que se sente bem aqui, no lugar, sem que ele ocupe o lugar que deveria ser ocupado só por ele. É fácil cantar, é aqui que eu me sinto muito bem. Mas e Deus tem prazer de estar com a gente? Deus tem o primeiro lugar na sua vida? Ele tem um lugar que só Ele deveria ocupar? O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente diz que a gente se sente bem sem que Ele esteja. A gente diz que a gente se sente bem na presença, mas não estamos por inteiro. Não, às vezes pensamos no lugar, mas não pensamos na presença. Às vezes congregamos e é possível que alguém venha no culto dessa noite, esteja aqui, tenha levantado a mão, tenha falado o salmo, tenha orado, tenha cantado, mas com a cabeça lá fora, pensando no que vai acontecer depois do culto, no que vai fazer da porta para fora, no negócio que está pendente. Talvez alguém tenha vindo só para cumprir a formalidade, mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele te traz aqui para ouvir a palavra de que o lugar da sua vida mais especial tem que ser dado para Ele, só Ele, e dele todas as coisas devem ser. Paulo diz: porque tudo deve ser dele, para Ele e por Ele. Às vezes cantamos que nos sentimos bem, sem que de fato estejamos na presença dEle. O salmista diz assim: eu pedi ao Senhor que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. No versículo 5: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. E aqui vem a minha segunda observação, a minha experiência com esse salmo. Na emergência de saúde que tivemos em 2020, nós fechamos a igreja dia 16 de março. Eu me lembro bem, o tenente Jonas cuidava da parte de uma secretaria da prefeitura, e ele veio, era membro da igreja. Conversamos com o bispo lá no gabinete pastoral, estavam presentes, não sei se o pastor Vinícius estava, o pastor Eli, e nós fechamos o templo. O bispo gravou um vídeo e encerramos as atividades por meses. Dia 16 de março foi esse dia. Cultos encerrados, tudo off, um pavor enorme no mundo, uma situação difícil. A gente teve que fazer distanciamento quando começou a voltar às reuniões, mas nesse período o bispo ficou recolhido lá na roça, ele e a minha mãe ficaram lá. Naquele primeiro momento, nós fazíamos lives pelo Facebook, 10 horas da noite, 10 e meia da noite, eu ligava o celular com o Facebook, e o pastor dava uma palavra, orava, e eu me lembro que das últimas lives que foram feitas no Facebook, o pastor leu o Salmo 27, e essa é uma memória que eu não esqueço, é uma memória que ficou guardada, porque naquele momento ele fixou exatamente nisso: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. No meio da adversidade, nós podemos contar com o esconderijo do Altíssimo.
no meio da tribulação, você pode contar com o esconderijo do Senhor. Você pode se abrigar nele. Você pode se aninhar debaixo das asas dele. Pode sentir a presença de Deus, porque de fato o Senhor é aquele que pode te abrigar. E essa memória é uma memória que eu não me esqueço. Eu tenho essa live gravada no Facebook, foi impactante a gente compartilhar com os irmãos aquele momento. Aí chegamos agora no salmo que faz uma mudança de chave. O salmista sai da adoração e entra no lamento, entra na voz de lamento. Quando ele percebe que muitas coisas estão à sua volta, ele diz assim: ouve, Senhor, versículo 7, a minha voz, tem misericórdia de mim. Ele olha o entorno, ele olha os perigos presentes, mas a sua fé já estava declarada. Mesmo com os perigos que lhe rodeavam, ele estava agora: Senhor, ouve a minha voz, tem misericórdia de mim, porque o Deus que o esconderia no seu pavilhão era um Deus presente. No versículo 10, ele diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Tem coisas que são coisas de um mundo torto, de um mundo caído. Nós estamos vendo à nossa volta coisas que caracterizam esse mundo longe da presença de Deus. Pais abandonando seus filhos. Isso não é normal, mas acontece. Lares desfeitos, violência, drogas, questões psicológicas atingindo muita gente, a dor prolongada atingindo tanta gente. Esse mundo é um mundo torto com todas as suas características. O salmista diz: porque ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolherá. Ainda por mais estranho que seja que um pai ou uma mãe abandonem um filho, o Senhor nunca abandona os seus. O remédio para esse mundo torto, para esse mundo defeituoso, violento, para esse mundo comprometido com tantas coisas erradas, com tantas questões alheias àquilo que nós entendemos como bem. Quando olhamos para o mundo e percebemos que o mal está triunfando, que o mal tomou conta, e a Bíblia diz: ai daqueles que chamam o mal de bem. E nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Eu tenho uma notícia para você: o Senhor ainda é o remédio para esse mundo torto. Ainda que um pai ou uma mãe abandonem um filho, o Senhor não abandona os seus. Ele é o remédio. O mundo está indo para o abismo, mas Jesus, em Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Ele é o remédio. Caminho para o final. Versículo 11, o salmista diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando. Primeira parte foi louvor, a segunda parte é lamento. Mas o Senhor está nos ensinando em tudo. Nos momentos bons ou nos momentos ruins, nas perdas ou nos ganhos, nós estamos aprendendo com o Senhor. O crente ganha de qualquer forma. Se Deus não te der o livramento, Ele vai te ensinar a passar pelo livramento. Tem uma oração na igreja ortodoxa oriental. Nós aqui queremos muito a vitória, e queremos mesmo. A gente canta: Deus vai dar vitória, a gente crê na vitória, a gente sabe a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vem no ciclo de oração, a gente dá o brado de vitória, a gente acredita nisso tudo. Mas na igreja oriental tem uma oração que eles fazem, pedindo assim: Senhor, fortaleça os meus ombros, para que eu possa suportar a cruz. Dá força aos meus ombros, para que eu possa aguentar a pressão. Se Deus não te der a vitória e te der a força para suportar a cruz, você está ganhando. Pode ser que Ele não dê a vitória agora, mas pode ser que Ele te dê ombros fortes para aguentar carregar a cruz. Aleluia, aleluia. O hino 291 diz assim: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
A cruz será trocada por uma coroa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente trocando a cruz por qualquer coisa. Tem gente largando a cruz por qualquer coisa. Mas a cruz é o passaporte para entrar lá. Quem quer vir após mim, diz Jesus, negue-se a si mesmo. Essa é a mensagem do Evangelho. Tome a cada dia a sua cruz. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tome a cruz e siga-me. A gente aprende de qualquer maneira. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E às vezes o caminho do Senhor não é o caminho do jardim. É o hino 141, para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Gostamos de andar no jardim, mas às vezes o caminho do Senhor é o caminho da cruz. E o caminho da cruz inclui renúncia, inclui dor, inclui tantas coisas. Eu estou pregando para gente aqui que já teve perdas dramáticas na vida, perdas dramáticas na família. Já perdeu, já tem tanta coisa para dizer, mas continua carregando a cruz. Eu tenho uma notícia para te dar: essa cruz vai ser trocada por uma coroa que o Senhor preparou para você. Então peça: Senhor, ensina-me. Aleluia. Ensina-me. A cruz será trocada por uma coroa. E ele diz: ensina-me a andar na vereda direita. A cruz às vezes é tão pesada que ela não te deixa dar o passo fora. A cruz te ajuda a manter-se no caminho. Se você der um passo fora, você cai. A cruz tem a sua medida. Essa cruz é sua. Carregue, o Senhor está te ensinando a vereda direita. Ele quer que você tenha caminho bom e justo. Ele quer que você ande com parâmetros corretos, que você tenha uma caminhada de justiça. O seu caminho tem sido um bom caminho? O seu caminho tem sido um caminho de justiça? Por onde você passa, você tem fruto de justiça? Quem trilha outros caminhos geralmente se dá mal. O caminho do engano, o caminho da mentira, não são boas opções. São caminhos difíceis que vão levar você à morte. Tenha cuidado. Ande pelo caminho bom. Ande pelo caminho justo. Sabe por quê? Tem gente nos espiando. Ele diz isso por causa daqueles que andam nos espiando. Não precisa nem olhar para o lado. Tem gente te observando. Isso chama-se testemunho. Já aconteceu comigo em Apiacá uma vez. Eu fui na farmácia da Dona Penha, o Célio trabalhava lá, e ela me perguntou: pastor, não tem outro menino igual o Celinho lá na igreja não? Recentemente eu fui num estabelecimento de comércio aqui da cidade e ouvi a mesma coisa: não tem alguém igual fulano lá não? Fulano é uma bênção. A pessoa não é crente, mas ele quer alguém que seja igual àquela pessoa. Aquele funcionário que é membro da igreja e que é uma bênção naquele lugar. Tem alguém te espiando, tem alguém te olhando. Então ande no caminho da verdade, ande no caminho correto. Não se meta em confusões. Você está no trabalho, dê bom testemunho lá onde você está. Quando você sair, as pessoas vão sentir falta de você. Você está na rua, naquela vizinhança, Deus está poupando aquela rua por causa da sua presença, por causa da presença da sua família, porque você é luz naquele lugar. O Senhor está te ensinando. Então ande na vereda direita, ande pelo caminho justo. E aí o versículo 14, eu termino, foi o que o pastor Ricardo citou. Espera, pois, no Senhor. O salmista, depois de pedir, de louvar e de lamentar, ele reconhece que por experiência própria, ele aprendeu a esperar no Senhor. Nós somos imediatistas, nós queremos as coisas na hora, nós queremos do nosso jeito, queremos que Deus responda agora. Não queremos esperar, mas precisamos esperar no Senhor. O próprio salmista Davi foi escolhido para reinar com 16 anos, quando Samuel o ungiu rei, lá na casa do seu pai.
mas ele só assumiu o trono com 30 anos de idade. Tem que saber esperar. Deus te chamou, mas tem a hora, saiba esperar. Deus te chamou para uma obra, espera, se prepare, fique firme, fique na brecha, mas saiba esperar. Há um tempo de Deus para todas as coisas. Davi teve que esperar o tempo de entrar no trono. Davi teve que esperar o tempo para receber aquilo que Deus reservou para si. Nesse tempo de espera, ele foi perseguido, foi humilhado, quase morreu em algumas vezes, mas ele teve que esperar em Deus. Olha para cá, esperar não é fácil. Esperar em Deus não é fácil. Muitas vezes nós achamos que Deus não está nos ouvindo, achamos que Deus dormiu, que Deus se esqueceu de nós, que Ele não está se lembrando de nós. Mas eu estou me lembrando, eu vou falar de novo do seu Joaquim relojoeiro, que já faleceu, era o relojoeiro do meu avô. Quando o vovô comprava relógio, levava lá para ele acertar a pulseira. O vovô tinha punho fino e precisava acertar a pulseira, e o seu Joaquim ficava com aquele monóculo assim, com aquelas pinças, um senhor de mais de 90 anos, e ele quieto estava, quieto ficava, e lá tinha uma frase escrita assim: olha, o trabalho me mantém vivo, e a outra, silêncio, eu estou trabalhando. Eu aprendi que Deus pode estar em silêncio, Deus pode estar calado, mas Ele não está parado. Deus pode estar calado, mas Deus não está parado. Deus está trabalhando em nosso favor. Você está pensando que Ele esqueceu? Ele está com a lupa, Ele está com os olhos olhando, vendo, mexendo com as pinças, acertando o relógio. Vai chegar a hora, que vai chegar o momento, Ele vai dizer: é agora, é hoje, vou agir na sua vida. Espera no Senhor, espera no Senhor. Como a gente vai entender o silêncio de Deus? Precisamos entender que até no silêncio Deus está falando, até no silêncio Deus está trabalhando. Vale a pena esperar nele. Lamentações 3:24, e eu de fato encerro a palavra dessa forma. Fique de pé. Lamentações 3:24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. O que a sua alma está dizendo? Existem aqueles que a alma está dizendo: come, bebe, folga. Alma, tens para ti muitos bens em tesouro. Tem aqueles que estão dizendo para a sua alma se recrear, se regalar com as coisas dessa vida. O profeta Jeremias diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. E ele diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Então aprenda enquanto você espera. Tome as lições enquanto você espera, porque bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Curve a sua cabeça. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho te chama a crer. O Evangelho te chama a dizer: eu acredito, eu creio. O Evangelho te leva a crer contra a esperança. No meio das aflições dessa vida, o Senhor está te ensinando: aprenda enquanto você espera. Aprenda enquanto você espera, porque a sua porção, a nossa porção, é o Senhor. Se tem problemas acontecendo, se tem situações difíceis, acredite, creia em Jesus, creia no Filho de Deus, creia que no tempo da adversidade Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia em Deus o Pai, creia em Deus o Filho, creia no Espírito Santo, creia na presença desse Deus que está contigo em todo o tempo. Creia e saiba que o Senhor é aquele que cuida de você, e no tempo da adversidade Ele te esconderá no seu pavilhão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele ponha em você a paz
a paz que só Ele pode te dar. Que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam amém.